Amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje vou continuar falando sobre a cassação ou possível ou tentativa de cassação de deputados federais na Câmara dos Deputados. No primeiro momento, a tentativa era de cassar o mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL, que é aliado ao atual governo, mas por represália de correligionários do ex-presidente, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão e está preso, que lamentavelmente formam a maioria da Câmara dos Deputados e por extensão também do Senado Federal, embora que em imagem menor. Só que o feitiço acabou virando contra o feiticeiro, porque estavam na mira, ou na marca do pênalti, como diz um amigo meu, 3 deputados aliados do ex-presidente. Leia-se aí o próprio filho, o Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos fazer o que fez, já gravei vários vídeos sobre isso. Na verdade, num verdadeiro gesto de traição ao país, foi lá falar mal do Brasil para o Donald Trump, foi puxar o saco do Donald Trump para tentar defender o pai dele da cadeia, só que a coisa não deu certo, todos nós sabemos disso. E para fazer isso, ele gastou muito dinheiro lá fora, falou, insultou o Supremo Tribunal Federal, tentou desacreditar o Brasil e todas as instituições brasileiras, ou a grande maioria, e, enfim, o cara fez uma presepada inominável, ou seja, cometeu vários crimes de lesa pátria, para simplificar tudo. Mas ele não foi caçado por isso, ele não estava na mira do tiro para ser caçado exatamente por esse motivo, mas justamente porque extrapolou o número de faltas permitidas para com a sua responsabilidade, para com o seu trabalho, que é o de defender e representar o povo brasileiro na Câmara dos Deputados. Aliás, ele extrapolou e muito. Como eu já disse aqui em outros momentos, se um trabalhador comum falta ao trabalho só 30 dias, ele pura e simplesmente é demitido por justa causa e tem até o nome publicado por força de lei, segundo a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, é publicado o abandono de emprego, é divulgado publicamente o abandono de emprego e ele é demitido por isso, é rescindido o seu contrato trabalhista por isso. Mas como a legislação é feita por essa gente, aí eles vivem salvaguardando o próprio rabito. Então o cara pode ficar meses faltando que não vai acontecer nada, continua recebendo os seus salários poupudos sem dar qualquer satisfação. E o Dudu Bolsonaro extrapolou todos os limites da tolerância e ficou lá como se fosse a coisa mais certa do mundo. Aliás, esse é o espírito republicano dele, do pai dele, dos outros irmãos. Eles acham que o Brasil é a casa da mãe Joana, que é uma zona do meretrício, que eles podem fazer o que quiserem, que nada vai acontecer. O Bolsonaro pensou isso e vejam bem, foi condenado a 27 anos e 3 meses e ainda tem mais condenações para vir aí, negócio de joia e mais um monte de coisa. Enfim, funcionários fantasmas no gabinete também pesa na conta dele, então é só aguardar que muito provavelmente essa conta vem. Esse boleto é grandão e vai chegar mais cedo ou mais tarde nas costas dele. Mas o que aconteceu a seguir, digamos assim. O outro puxa-saco e ex-ministro do ex-presidente condenado, Bolsonaro, tem o condenado que agora está na presidência, o ex-condenado, que agora está na presidência também, né? Vejam bem como esse Brasil é um país sério. Então, o Alexandre Ramagem, que já foi condenado por vários crimes aí junto com o ex-chefe dele, também tinha tido o seu mandato de deputado federal cassado por determinação do Supremo Tribunal Federal.
E o Congresso, melhor dizendo, a Câmara dos Deputados, pelo alto grau de compadrio e cumplicidade da maioria dos deputados federais, estava pretendendo desobedecer à determinação do Supremo de cassar o mandato do Alexandre Ramagem, assim como fizeram com a Carla Zambelli. Eles não cassaram, mas evidentemente isso foi no dia 11 de dezembro de 2025, semana retrasada. E o que o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, fez? Cancelou a decisão da Câmara dos Deputados e determinou a cassação imediata da Carla Zambelli e a posse do seu suplente em 48 horas. Simples assim. Então a Carla Zambelli não foi cassada pela Câmara dos Deputados por um espírito de corporativismo e fisiologismo vergonhoso, digamos assim, para não dizer criminoso. Aí, com medo de outras consequências, evidentemente, o Hugo Mota, presidente da Câmara, que é do Republicanos, também partido aliado, e ele também é pessoalmente aliado ao ex-presidente preso, ele resolveu, ele já tinha até determinado, vejam bem a manobra do indivíduo, ele já tinha até determinado que a cassação do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre Ramagem fosse decidida em plenário, ou seja, todos os coleguinhas dele iam votar contra, e o mandato deles seriam mantidos, porque a maioria dos deputados federais são coleguinhas desses caras, para não dizer cúmplices. Só que, como a coisa já tinha ficado feia com a história da Carla Zambelli, daí ele recuou, voltou atrás e decidiu que a mesa diretora da Câmara cassasse agora no dia 18, na última quinta-feira, 18 de dezembro de 2025, o mandato do Eduardo Bolsonaro e também do Alexandre Ramagem, pura e simplesmente cumprindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. É aquela velha ditada, aquela velha deitada é aquele velho deitado, né? Quem tem medo, né? Então, a coisa já estava feia, repercutiu muito mal para a Câmara dos Deputados, para o presidente da Câmara, Hugo Mota. Então ele voltou atrás e lacrou, caçou aí os meninos, tardiamente e vergonhosamente, porque ele se enrolou demais para fazer isso. Aliás, ele nem tinha intenção de fazer isso. Ele tinha a intenção de proteger os dois meninos. Mas só que decisão judicial, como todos dizem, inclusive a gente ouve muito de autoridades, inclusive autoridades condenadas pela justiça, que decisão judicial não se desobedece, se cumpre. E foi isso que ele fez. Como quem tem medo, ele fez a coisa certa. Ou seja, finalmente um lampejo de bom senso, ainda que em defesa própria do presidente da Câmara dos Deputados e de seus correligionários. Para o bem do Brasil, por que não? Porque senão, como eu já disse antes, o Brasil não é a casa da mãe Joana, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, não é a casa da mãe Joana, é uma casa de respeito que custa caro, custa milhões para o povo brasileiro de imposto, então ela tem que ser respeitada, e, aliás, todo o elenco que é colocado lá tem que ser pessoas de reputação ilibada, não pode ser pessoas sem escrúpulos, como o que acontece muito. Não todos, evidentemente, mas uma fatia importante dos nossos eleitos e pseudo-representantes, que só defendem os próprios interesses, são pessoas de caráter duvidoso, são pessoas digamos assim, desprovidas total ou parcialmente de escrúpulos. E isso é muito triste, porque nós escolhemos mal nossos representantes. Eu sempre puxo a culpa para nós mesmos. A gente acredita em conversa fiada, história para boi dormir, de candidatinho de quinta categoria, e acaba botando gente que não presta para ocupar cargos públicos.
gente que não vale nada, que vai passar a vida respondendo processo. Lógico, primeiro eles vão cometer os crimes, depois vão ser investigados, condenados, defendidos, evidentemente, porque a Constituição brasileira prevê ampla defesa para qualquer tipo de bandido, por pior que seja, e depois de esgotadas os argumentos da defesa, que via de regra não são convincentes, ou são falhos, ou são mentirosos, os indivíduos são condenados e têm que cumprir pena. Simples assim. E falando em pena, quem está com pena leva para casa. Quem está com pena desses caras que estão presos aí, leva para casa, pega para criar. Tenta reeducar, quem sabe dá certo, né? Né? Só que não, né? Meu pai mesmo disse, aliás, isso não é ideia dele. Filósofos que viveram há séculos antes de Cristo já pregavam que para fazer um país, uma nação, uma sociedade grande e crescendo, e, enfim, pessoas de bom senso, de caráter, tem que começar na infância. Se não deu certo na infância, continua na adolescência. Passou a adolescência, já era. Não tem mais o que aproveitar. Virou refúgio, né? Então. E daí o que a gente faz? Bota refúgios para nos representar nas carreiras políticas, com poupudos salários, vidas nababescas. Aí quando os caras perdem a eleição, eles fazem igual o Mussumaro aí, ó, como diz o meu sogro. O Mussumaro perdeu a eleição, não aceitou o resultado, porque ele tava adorando aquela vida de não faz nada e só se dá bem. Aí deu no que deu, né? Aí ele organizou e liderou toda aquele circo do dia 8 de janeiro e acabou que a casa caiu e agora está preso, né? Então, não só ele, né? Vai ter mais já tem uns 400 presos aí, incluindo os vândalos que quebraram tudo em Brasília no dia 8 de março, vândalos da massa de manobra, né? Das marionetes que vivem o delírio. Não é o delírio tremens, porque não são alcoólatras, mas é o delírio coletivo. Vivem numa bolha social que se auto-intitulam os donos da moral e da decência, só que orquestraram uma porção de crimes para se perpetuar no poder. Não tem como isso dar certo. Pelo menos no Brasil, não. Tá certo? Então, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço e tchau. Beijo.